A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor, nesta noite de domingo. Não mais um domingo de Covid-19, mas mais um domingo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus, irmãos, porque estamos podendo chegar até os irmãos sentados em suas salas, alguns nos seus quartos por causa da debilidade da saúde, outros em outros lugares, mas que através da mídia estão nos acompanhando. É isto que possibilita que possamos fazer o que estamos fazendo. Poderíamos ter todos os recursos da tecnologia, não temos todos esses recursos, temos alguns, mas poderíamos ter todos se não adiantar nada, se os irmãos não estivessem nos acompanhando, permitindo que nós continuássemos a ser Igreja de Cristo, corpo vivo de Cristo. Então, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de chegar até as suas mentes e aos seus corações. Que o Espírito Santo do Senhor, que está na direção de todo o nosso culto, dirija também agora o irmão que vai estar nos conduzindo nas partes, então, deste culto, irmão Rafael. Vamos passar, então, a direção para ele. Boa noite, igreja. Que o Espírito Santo de Deus, então, possa conduzir a nossa mente, os nossos corações. Vamos juntos louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema do nosso culto é refletindo sobre uma vida com Deus. Refletindo sobre uma vida com Deus. Possamos refletir, então, como está o meu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê forças para caminharmos junto com Ele. Vamos ler o texto de Romanos 6, 18 ao 23, vamos ler juntos? Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos para o hino congregacional com a regência do nosso ministro de música, Valcir. Sê minha vida, ó Deus de poder, todas as minhas fontes estão em Ti. Salmos 87, 7. Eu sou teu filho, ó Pai Senhor.
ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final, ser o primeiro do meu coração, ser minha vida, ser minha visão. Esse espírito de louvor e adoração, louvemos a Deus com a nossa equipe de louvor. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a praticam é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir. O alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz existe sempre. A rocha é o lugar de construir. O alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz existe sempre. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Um alicerce forte que não vai cair. A tempestade, impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. A rocha é o lugar de construir. Um alicerce forte que não vai cair. A tempestade, impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. A rocha O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31:8. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você.
Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Do amor, o autor anunciou.
anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele me excitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Jesus, o
O Senhor abençoe a equipe de louvor, os instrumentistas. Deus abençoe vocês. Nosso momento de confissão, momento onde abrimos os nossos corações diante de Deus, confiantes no seu amor, na sua misericórdia, confiantes na sua provisão e também na sua soberania. Vamos ler juntos o versículo que se encontra em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Nosso momento de oração vai ser conduzido pelo pastor Valdemir. Vamos repetir, irmãos, o que temos feito. Nós fazemos enunciados e os irmãos transformam os mesmos em suas orações. Ensina-nos a voltarmos, ó Senhor, aos nossos cultos presenciais. Olha a tua igreja, dá-nos tua direção, tua orientação para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que neste mundo, neste bairro, em nossas casas, estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem, Senhor, misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem misericórdia de Manaus, devastada pela Covid-19. Tem piedade da insensibilidade. E, Senhor, em nome da tua justiça, que seja punida toda irresponsabilidade. Sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores, abençoa os prefeitos recém-empossados e os políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. Ah, Senhor, olha os que estão sem fontes de rendas, de ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia.
Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta, mas que se juntam aos que nos hospitais, centros de saúde, salvam vidas, colocando as suas em risco. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Pelos pais e mães de oração, eles já estão orando pelos nossos jovens, nós agora vamos orar por eles, por esses pais e mães. Pela nossa lista de enfermos, a nossa lista de intercessão, conforme o nome da letra que começa o seu nome, o irmão e a irmã tem lá um grupo de nomes de pessoas, de vidas, que estão ali para que você possa orar por elas. Senhor, tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós queremos orar por Uganda. Os irmãos podem nos acompanhar pelo slide que aqui está colocado. A República de Uganda, com 43.253.000 habitantes, faz parte da África Oriental. O país tem maioria cristã, 84,37%, e os muçulmanos são o segundo segmento religioso mais numeroso, com 12,80%. Apesar da maioria cristã, não é incomum saber-se sobre muçulmanos que, se convertendo ao cristianismo nas áreas onde o Islã é a maioria, são espancados por parentes e amigos, expulsos do convívio familiar, e quando proprietários perdem o que têm. Mas desta feita a contrariedade islâmica foi mais longe. Yusuf Quintu, de 41 anos, um ex-imame, sacerdote muçulmano encarregado de dirigir as preces na mesquita, um dos líderes espirituais da mesquita de Maca, na ilha ugandense de Dowe, no distrito de Mayuje, foi espancado até a morte por uma turba muçulmana no último dia 7 de dezembro, 7 dias após a sua conversão ao cristianismo, a Jesus Cristo. Conforme testemunho do pastor Andrew Nyanma, da Igreja do Evangelho Completo de Dove, o ex-imame havia declarado sua fé em Jesus Cristo no último dia 30 de novembro, após ouvir uma pregação do Evangelho que finalmente tomou o seu coração. O pastor explicou que por várias vezes nós conversamos sobre o Evangelho, sobre a fé cristã, sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo, sobre o ponto de vista cristão, mas ele sempre estava cheio de argumentos. Ele era um imame brilhante, culto, e diferente da boa parte dos muçulmanos do nosso país, sempre teve um grande respeito pelas crenças diferentes. Nesse dia 30 de novembro, ele estava calmo e receptivo, e deu-me tempo para explicar porque Jesus é o único caminho para Deus, o
o único meio de salvação para a humanidade, para cada um de nós. Após me ouvir, ele se manifestou desejoso de seguir a Cristo. Falou do seu desejo em ter seus pecados perdoados por Jesus e se declarou um seguidor de Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos a Deus o que estava acontecendo. Yusuf e sua família residiam próximos à mesquita, da qual ele era um dos líderes. 3 dias depois dele haver se convertido, no dia 3 de dezembro, sua esposa Rasfa o abandonou e com os 2 filhos mais novos ela foi para a casa do seu pai, ficando Yusuf com seus 2 filhos mais velhos, Abdukrim, de 19 anos, e Saúda, uma mocinha de 16. De acordo com várias testemunhas, a comunidade muçulmana local estava muito raivosa por ter Yusuf deixado o Islã e se tornado cristão. E nesse último dia 7, eles o agarraram na rua e o espancaram até deixá-lo inconsciente. Seus 2 filhos não conseguiram ajudá-lo logo e ele permaneceu em casa até a manhã do dia seguinte, quando o pastor Andrew, sabendo do que acontecera, foi até a sua casa e levou-o ao hospital, onde, porém, ele não resistiu aos ferimentos. Como o crime foi cometido por uma turba, não há como se identificar os participantes, e o fazer isso também pode provocar conflitos nas áreas islâmicas, algo que as autoridades de Uganda procuram evitar a todo custo. Oremos para que o povo de Deus de Uganda tenha sabedoria de conviver com os muçulmanos. Coloquemos, irmãos, nas nossas listas de oração diária, né? Também mais este país. Nós não estamos fazendo uma leitura apenas por fazer, nós estamos procurando nos identificar com os que sofrem, chorar com os que choram. Eles são da família nossa, irmãos, são de outra raça, falam outras línguas, nós não os conhecemos, mas eles são da família de Jesus, a qual nós pertencemos. Quando eles são feridos, nós também devemos nos sentir feridos. E o que nós podemos fazer é orar, é pedir misericórdia do Espírito Santo de Deus por nossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Caros irmãos, vou ter que pedir, quem sabe, a paciência de alguns para a leitura de alguns trechos de uma carta. Nem sempre é fácil a gente ter paciência para escutar uma leitura, mas aqui ao som de salmos cantados em hebraico, vamos pensar na música hebraica, vamos ouvir um pouco de algumas informações tão importantes do nosso missionário MZ, que trabalha ali no Oriente Médio. E ele sempre começa o seu informativo com algumas informações, algum texto bíblico, desejando que a paz do Senhor Jesus Cristo, a sua graça e a sua bênção acompanhe a todos. Ele então começa dizendo algumas das suas informações. Ele fala assim: vocês, amados irmãos, são os remanescentes fiéis do Senhor Jesus, que continuam fazendo parte do nosso ministério entre nosso povo no Oriente Médio e no norte da África. Obrigado por sua fidelidade para com as nossas vidas. Obrigado por sua fidelidade com as nossas vidas. Só uma frase desta já deveria nos motivar a continuar a contribuir com missões, a orar por missões. Ele diz assim a seguir:
como é do seu conhecimento, todos os anos, nesta época, distribuímos Bíblias nas regiões onde estão as nossas igrejas, como um presente de Natal para a população árabe muçulmana. Estejam em oração para que possamos alcançar o maior número possível de exemplares da Palavra de Deus. Outro pedido do nosso missionário MZ é que ele tem encontro marcado com mães solteiras, encontros missionários. São dias de aprendizado, comunhão e cuidado. Ore para que tenhamos um lugar seguro e para que o Senhor use as nossas irmãs que irão conduzir este encontro. São encontros com muitas pessoas que estão sofrendo perseguições por causa de sua situação. Nós temos aqui também outro pedido, o jovem Samir. Fizemos uma oração outro dia pelo jovem Samir. Ele foi morto por causa da sua conversão a Cristo. E depois de uma semana, os seus pais me chamaram para a sua casa, onde eles entenderam e aceitaram a Cristo, decidindo seguir a Jesus. Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas veja só. O jovem Samir foi morto por causa do Evangelho, uma família muçulmana. E depois de uma semana, os pais dele foram procurar o missionário. E ao invés de combaterem o Evangelho, se converteram a ele, mesmo sabendo que poderiam sofrer as sanções do próprio filho que já tinha morrido. Que coisa interessante, a força do Evangelho. A força positiva, é claro, que percebe que é exatamente apenas o Evangelho que é a verdade. Poderíamos ainda seguir muito à frente, mas vamos parar por aqui, orando já pelo pastor MZ. Agradecemos a Deus pelo trabalho tão importante que é realizado em nome do Teu Evangelho ali no Oriente Médio e no Norte da África. Pedimos que a cada dia motives o Teu povo a continuar a orar e a continuar a contribuir para a obra missionária ali naqueles lugares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso período de louvor e consagração, vamos ler juntos o versículo que se encontra em 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Nosso momento de dízimos e ofertas com o nosso ministro de música, irmão Valcir. Lembrar desse momento que é o milagre da contribuição, como nosso pastor costuma dizer, agradecer aos irmãos que têm podido ajudar, agradecer a todos que têm se envolvido com a obra de Deus e reconhecendo que precisamos estender as mãos aos outros também, trazendo então as ofertas, os mantimentos. E aqui abaixo estão as contas, né, da nossa igreja, para que você possa fazê-lo de forma via depósito e, se você quiser e preferir, durante a semana, podendo fazer também de forma presencial no horário comercial. Feliz o dia. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19, 9. Feliz o dia em que aceitei do meu Senhor
Senhor a salvação, a paz completa eu alcancei, e alegre está meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. A decisão assim tomei de ser fiel ao Salvador. Em cada dia renderei somente a Ele o meu louvor. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração no Filho do Supremo Deus, porque te deu a redenção e concedeu perdão dos céus. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos permite ser justificado, ser regenerados, ter reconciliação contigo, Senhor. Todos aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança nele, Pai. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que nos conduz, que nos orienta, que tem conduzido os teus servos a entregarem um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles que assim fizeram, mas que o Senhor também possa abençoar aqueles que não puderam fazer, que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa suprir as suas necessidades, que eles possam continuar firmes e confiantes no Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Continue conosco, nos ajudando, nos dando um coração agradecido a Ti e disposto a ajudar o nosso próximo, Pai. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor agora com a participação do nosso irmão Jansen Souza. instante contigo,
paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Que o Senhor abençoe sua vida, a vida da sua família, irmão Jansen. Nosso período de proclamação e edificação, vamos ler juntos o versículo que se encontra em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Nosso período de proclamação e edificação, convido agora o nosso querido pastor José Carlos Gonçalves, que vai nos trazer um recado de Deus para os nossos corações. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já passamos do ofertório, mas é sempre bom lembrar, assim como o pastor Valdemir foca acerca do milagre da contribuição. Louvamos a Deus porque a sua igreja tem sido sustentada, tem sido conduzida pelas mãos do Senhor e tem suprido todas as necessidades da igreja. Temos podido reconhecer o agir do Senhor, porque tem trabalhado no coração dos seus servos e estes têm voluntariamente colocado diante do Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Queridos, nós vamos meditar nesta noite acerca do tema A Pior Queda. E eu convido a igreja, meus irmãos, amigos que estão participando deste culto online, onde estão. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo de número 4, serve então de base para a nossa meditação nesta noite. Gálatas capítulo 5, versículo de número 4. Palavra do Senhor, assim nos diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Vou repetir: separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei,
da graça decaístes. Meus amados, se consultarmos o dicionário da língua portuguesa, poderemos verificar que a palavra queda, ela apresenta inúmeros, muitos, variados significados. Diríamos que, a princípio, pode parecer algo engraçado, algo divertido. Nesse sentido, queda quer dizer ato de cair, ruir, desmoronar. Para tanto, basta que nós foquemos as videocassetadas que são apresentadas nos programas de TV e mesmo na internet. E diríamos que, para quem gosta da desgraça alheia, elas são um prato cheio. Mas, queridos, para nós, como não rir de determinados fatos que, quando muitas pessoas, elas fazem questão de cair. Basta que nós citemos como exemplo aqueles que são adeptos do parkour. Exatamente porque esse esporte é muito pródigo. Esse esporte é rico em quedas mirabolantes. Algumas, sim, até apavorantes. Outras são dignas de muitas gargalhadas. Contudo, queridos, queda também pode representar algo menos engraçado, até mesmo arriscado, porque queda pode significar baixa, repentina e acentuada. Aí podemos citar os praticantes do voo livre, asa delta, parapente. Exatamente se eles podem afirmar que quando essa queda é controlada, é prazerosa. Mas se esta queda não é controlada, na verdade eles diriam que é apavorante. Por isso, nós podemos ainda acrescentar que às vezes as quedas são desejáveis para uns e são preocupantes para outras pessoas, e só depende do nosso posicionamento, da nossa condição. Podemos perceber que só depende daquela que é a nossa situação diante da queda. Podemos citar, então, exatamente a queda do dólar, a queda do euro, a queda do real, a queda da bolsa. Interessa a alguns, é preocupante para outros. Afinal, aquilo que dá para rir, dá para chorar, já dizia o cancioneiro popular. E é verdade, só depende do nosso ângulo, só depende das circunstâncias. Porém, queridos, o sentido mais comum de queda é desabar, desmoronar. E a queda é algo arriscado, é indesejável, embora muitas vezes nós possamos assegurar que a queda é previsível. Basta que nós foquemos uma mulher, seja ela jovem, seja ela uma senhora. Aquelas que gostam de usar salto alto e algumas até salto altíssimo, nada contra. É escolha, é opção, é decisão pessoal. Mas se percebermos, no dia em que alguém assim vier a cair, certamente há de pagar um preço muito alto pela sua escolha. E vai chegar à conclusão que talvez não tenha sido a escolha mais acertada. E, por certo, nós ainda podemos afirmar que esta pessoa, ela não conhece a advertência da palavra do Senhor. Porque lá em Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é claro, queridos, isso não é apenas no sentido espiritual. Temos então que admitir, apesar de indesejáveis, muitas quedas, elas são produzidas, elas são provocadas, elas são frutos de escolhas, de decisões, de ações deliberadas. Tanto que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela registra aquela que foi a primeira queda, aquela que verdadeiramente é registrada em Isaías 14, versos 12 a 15, onde ela nos apresenta Lúcifer antes da sua queda, antes do seu cair, pois que foi, na verdade, uma queda deliberada,
foi fruto da escolha de Lúcifer, foi fruto da sua decisão, foi fruto do seu posicionamento. E nós podemos assegurar, foi uma rebelião, foi uma rebeldia, foi uma revolta motivada pelo orgulho, pela presunção de ser igual a Deus ou maior que Deus. Mas foi uma decisão, foi uma escolha, foi uma ação deliberada. E então ele passou de uma condição privilegiada para uma condição decaída. Lúcifer caiu do céu, mas não foi sozinho. A palavra de Deus nos acrescenta dizendo que 1/3 do exército celestial, 1/3 das miríades celestiais, com ele também caiu. Queridos, podemos dizer que isto também motivou uma segunda queda, pois aquele que se fez inimigo de Deus, ele também se fez inimigo do homem. Ele também se fez inimigo do homem, a coroa da criação do Senhor. Atingindo o ser humano, crê ele, estará atingindo o Senhor, e com razão. Evidentemente que pelo amor que Deus tem à sua criação, o amor que Deus tem para com cada um de nós, faz com que Deus sinta exatamente este grande pesar. Então, queridos, Lúcifer instalou a desobediência, instalou a rebeldia no coração do homem, mediante a tentação da mulher, que também não caiu sozinha. Ela deu causa, ela sugeriu a queda do homem. E a partir desta queda, o ser humano exatamente nasce com uma natureza decaída, uma natureza pecaminosa, inclinada para o mal. Mal esse que não recai apenas sobre os outros, mas que também recai sobre si mesmo. Tanto o registro do salmista, no Salmo de número 7, versículo 15, revela como é o estado do homem. Nos diz a Escritura: abre uma cova, aprofundando-a, e cai na cova que fez. Ele mesmo cava a sua própria cova, ou seja, a sua própria sepultura. Ele mesmo produz o seu mal. Não nos é difícil, queridos, não nos é difícil ver essa cova sendo cavada, porque nós podemos contemplar aqueles que são dominados pelo vício, aqueles que são dominados pelo álcool, pelas drogas, pelo cigarro, pela violência, pela ganância, pela corrupção. Eles se tornam insaciáveis e, por isso, a cada dia, colocam mais um tijolinho na sua própria cova. É verdade que alguns dizem que não tem pressa, que não tem pressa para morrer, não tem pressa para se destruir, mas estão cavando a própria destruição. Contudo, queridos, o texto que lemos, base em Gálatas 5, versículo de número 4, ele nos aponta aquela que é a pior de todas as quedas. Diz na parte B do versículo exatamente: da graça decaístes. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Meus queridos, quando o primeiro casal escolheu desobedecer a Deus e seguiu a orientação do inimigo, ele experimentou a maior das quedas, a maior decadência, a maior ruína. A Bíblia fala em morte, porque o Senhor advertiu ao primeiro casal que diante da desobediência, certamente morrerás. Mas se contemplarmos todos os escritos, perceberemos que isso ainda não é tudo, porque a terra foi amaldiçoada pela desobediência do homem. E ele registra exatamente que a partir de então, a terra produziu espinhos, produziu suor, produziu pragas. E o mais significativo não é considerarmos apenas aquilo que era visível, mas era considerar exatamente que o homem se afastou do Senhor. O homem se afastou de Deus. O homem se escondeu de Deus. Diríamos mesmo, coitado de Adão. Como uma criança, imaginou que seria possível alguém se esconder de Deus.
Contudo, nós podemos dizer que, na verdade, na medida em que procurou se esconder de Deus, se afastar do Senhor, o pior de tudo era, de fato, não experimentar apenas todas as consequências da sua desobediência a olhos vistos, mas perceber exatamente que o pior é que o estar longe de Deus em vida implica muito mais, porque implica em estar longe de Deus na eternidade, no pós-vida. E por isso podemos dizer que irremediável é a condição do homem. Passou a ser de uma condição privilegiada, de ter um relacionamento achegado ao Senhor, de poder desfrutar do convívio, do acalanto, de toda a companhia, estar junto do Senhor, caminhar com o Senhor, viver com o Senhor. O homem então em pecado, jamais poderia se achegar ao Senhor, pois Deus é santo, é justo e perfeito. E mesmo quando o homem recebeu, através de Moisés, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, esse apontava para o pecado, mas não dava solução, porque o homem continuava caído, irremediável, perdido, diante da sua própria condição, diante da dificuldade, porque continuava dependendo da misericórdia do Senhor, do favor do Senhor, da graça do Senhor. Por isso, somente Deus poderia vir ao encontro do homem. Foi o que fez o Senhor, e foi o que Deus fez através de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Quão maravilhoso é quando nós podemos perceber que a nossa condição sem o favor de Deus, sem a graça do Senhor, é irremediável, é terrível. E por isso, como é maravilhoso quando nós temos o foco verdadeiro naquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Por isso, nós podemos reportar em Romanos, capítulo 5, 19, 20, 21, onde a Escritura Sagrada nos diz que porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vou repetir, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça, pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Com especial, queridos, é quando alcançamos realmente aquilo que o Senhor projetou, aquilo que deixou à disposição, mesmo com todas as nossas limitações, com todas as nossas imperfeições, mas Ele veio ao nosso encontro, Ele veio a conquistar-nos, Ele veio a pagar pelos nossos delitos, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Podemos dizer então que a lei não podia, mas fez o Senhor através de Jesus Cristo, e isso é graça, pura graça, favor do Senhor, o amor do Senhor em operação vindo ao nosso encontro. Infelizmente, amados, a tentativa de anular essa graça não é coisa nova. Não é coisa nova porque o registro de Gálatas nos aponta exatamente que aqueles cristãos, aqueles que foram conquistados através do trabalho de missionário do apóstolo Paulo, que lhes pregou o evangelho puro, eles também se deixaram inclinar para onde não deviam, para aquilo que não deviam, mas na verdade Paulo, pôde então constatar, como vemos lá no primeiro capítulo, já no versículo de número 6, admirado estava o apóstolo, porque nos diz ele, tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou
na graça de Cristo para outro evangelho. E ele vai descrever, dizendo inclusive que se é um outro evangelho, evangelho não é, porque a boa notícia de salvação está fundamentada em Jesus Cristo e na graça, no favor do Senhor, naquilo que o Senhor já preparou e já executou e coloca à disposição minha e sua. Por isso, nós podemos perceber, então, exatamente aquilo que é a advertência severa, porque, na verdade, aqueles cristãos estavam ouvindo o verdadeiro evangelho, mas se inclinando para aquilo que não era evangelho. Estavam buscando aquilo que não podiam encontrar. E nós podemos então perceber quão severa é essa advertência, porque primeiro ele nos diz: separados estais de Cristo. E não há queda maior, não há perigo maior, não há coisa pior do que estar separado do Senhor. Mas na medida em que o homem tenta justificar a si mesmo, na medida em que ele busca por outros recursos, por outros meios, por outros valores, alcançar o inalcançável, podemos verificar que ele também, como nos diz a Escritura, da graça decaiu. Queridos, é importante para nós refletirmos sobre isso, porque cair da graça é abrir mão de tudo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós, por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Cair da graça é querer justificar a si mesmo pelos próprios méritos, o que é impossível ao homem falho, imperfeito, carente do favor do Senhor. Diríamos que cair da graça é mergulhar na desgraça, porque o Senhor já tem o socorro, já tem o remédio, já tem o antídoto. Porque cair da graça é desprezar ao Senhor Jesus. O amor à lei é repúdio a Cristo, é negação a Cristo. E por isso podemos ainda acrescentar: cair da graça é substituir o plano de Deus por sacrifícios, por ritos, por peregrinações, por ofertas, por intercessores, na busca de perdão, na busca de paz, de salvação, que são necessidades íntimas, que são necessidades essenciais, primárias, e por isso jamais serão encontradas, porque só o favor de Deus pode nos proporcionar. Vale citar o reformador Martinho Lutero, que acerca deste assunto do cair na graça, e ele preferia dizer perder a graça, ele dizia exatamente em seus escritos: perder a graça é perder a expiação, é perder o perdão dos pecados, a retidão, a liberdade e a vida que Jesus mereceu por nós mediante o seu sacrifício. Perder a graça é ganhar a ira e o julgamento do Senhor. E acerca do assunto, ele conclui dizendo que perder a graça é ganhar a morte, a servidão ao pecado e a condenação eterna. Por isso, queridos, reconheçamos que cair da graça é substituir o único mediador por nós mesmos, pelos falsos deuses, pelos falsos valores, por padroeiros, nada mais que isso. Vale citar, então, aquilo que o mesmo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6, ele declara de forma contundente, porque algo maravilhoso, quando ele nos coloca: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ele acrescenta dizendo no verso 6, porque esse Jesus, ele se deu a si mesmo para resgate de todos. Sim, queridos, quão bom é perceber que foi para resgate de todos, conquanto nem todos o queiram, nem todos o busquem, nem todos permitam que ele o seja na sua plenitude, mas ele se entregou por todos nós, por mim e por você. Quão precioso é perceber que cair da graça
é a substituição do eterno pelo transitório. É a substituição do justo pelo pecador. É a substituição do Salvador por quem não pode salvar. É a substituição do divino pelo homem. Sai Deus, sai o Senhor, entra o homem e, consequentemente, cai da graça e cai na desgraça. Meu amado, a graça é para todos. Por isso, o mesmo apóstolo Paulo, ele nos diz que lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém possa se vangloriar, mas que todos possam sim depender da graça do Senhor, do favor do Senhor, do amor do Senhor, da grande maravilha de andar com o Senhor e para o Senhor. Por isso, queridos, o amor de Deus, ele é infinito e é para todos os homens. Estes sim podem renunciar ao Senhor. Estes sim podem renunciar ao plano de Deus. Esses sim podem recusar a graça, podem renunciá-la, podem dela se afastar, pois a graça está ao alcance de todos e é suficiente para todos, para que todos possam experimentar o remédio único e eficaz para a pior das quedas, a queda do pecado. Sumariando, diríamos mesmo, a graça é vida, é exaltação, enquanto cair da graça é mergulhar na perdição, é mergulhar na desgraça. A graça é vida, é exaltação para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, depositando nele a sua vida, depositando nele os seus ideais, depositando nele todo o seu ser, confiadamente, mesmo que não entenda quão grande é esse amor do Senhor, mesmo que não compreenda todos os propósitos de Deus pela sua vida, mas já é um começo. O estar com Cristo, andar com Cristo e viver para Cristo significa exatamente experimentar da abundante graça do Senhor. Quando a palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Queridos, que isto seja uma realidade, que isto seja uma realidade na minha vida e em sua vida, porque, queridos, cair da graça é a perdição, é o distanciamento, é a separação do Senhor Jesus Cristo. E este sim, este é tudo em todos. E todos nós tenhamos a nossa vida firmada na graça do Senhor. Todos nós tenhamos de fato todo o nosso ser depositado, confiado a esse Jesus, que tudo fez, tomando o nosso lugar na perdição, tomando o nosso lugar na cruz que não era dele, mas tomou o nosso lugar, porque nós pecamos, e ele buscou-nos a si mesmo para conceder-nos da abundante graça do Senhor. Que esta seja uma realidade nas nossas vidas, que esta seja a nossa bússola e que ele seja o nosso alicerce maior, que ele seja, de fato, a nossa razão de ser, porque ele é a nossa fonte, porque ele é o nosso porto de partida, mas ele é, de fato, o nosso porto de chegada. Que esta seja minha e a sua certeza, a certeza de que caminhamos com ele nesta vida. Mais do que isso, caminharemos, estaremos com ele para todo sempre, por toda a eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e a cada dia faça-nos experimentar, mergulhar e nos completar na graça, no favor do nosso Deus. Que esse amor seja constante e real nas nossas vidas. Amém.
Pastor José Carlos Gonçalves, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Obrigado pela mensagem. Possamos meditar e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Declaração final, vamos ler juntos o versículo que se encontra em Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Antes, irmãos, da bênção final, eu quero falar um pouco sobre isto aqui. No dia 29, dia 30, nosso projeto de Igreja na Rua estará envolvido com um trabalho intenso de evangelização ali no centro de Campo Grande. Eles estão preparando cerca de 8.000 desses corações, estão trabalhando nisso, estão trabalhando muito, né? Sem dúvida também precisam de ajuda, de pessoas que tenham disponibilidade de ajudá-los a chegar a esse número, e isso vai ser colocado, todo o calçadão de Campo Grande vai ser colocado em lugares para que as pessoas possam levar, ou pelo menos ler, né, o que está aqui, inclusive com o endereço da igreja. O ano de 2020 nos trouxe vários momentos de medo, angústia, tristezas e muitas tribulações. Ninguém gosta de passar por situações assim, mas até nos momentos mais difíceis, Deus nos ajuda a ter vitória. O amor de Deus por nós nunca falha. Reconheça o senhorio de Jesus em sua vida e tenha um 2021 com a certeza de que Deus estará contigo, te sustentando, né? Essa é a mensagem que nós vamos deixar ao povo ali de Campo Grande, e os irmãos interessados devem procurar saber como é que poderão participar. Vamos nos preparar, irmãos, orando, né, intensamente, porque mesmo em meio às restrições, a igreja está saindo, né? A igreja está trabalhando, a igreja está presente aí dentro das realidades, não só materiais, através da nossa ação social, como também através das nossas ações espirituais, né? Que essa também é a nossa finalidade. Você que ouviu a mensagem que foi trazida pelo pastor Gonçalves, estiver interessado em saber mais sobre esta graça de Deus, nós sempre colocamos um endereço no vídeo para que você possa entrar em contato conosco, né? E tentar saber mais sobre isso. Temos pessoas que lhe poderão ajudar. Meu querido, não deixe a graça passar. Não deixe a graça que está sempre diante de você passar. Porque se você perder a oportunidade da graça, como falou o pastor, você vai cair em desgraça. E a pior de todas as desgraças, que é a perdição eterna. Então, aproveite essa oportunidade, porque nós não sabemos, eu não sei, você não sabe, né? Até que dia nós estaremos com vida, porque é com a vida aqui que nós temos de receber esta graça de Deus. Não esqueça de ver o endereço, pode entrar em contato conosco, ou já fale aí mesmo, né? Através do serviço do WhatsApp, porque a gente providenciará como ter um contato com você a respeito disso. Vamos fazer, irmãos, a nossa bênção final e depois, então, encerrar realmente as palavras finais e o nosso culto, né, com o Agnus Dei. Senhor, leva-nos de volta a nós que aqui estamos, às nossas casas, fica com aqueles que estão em suas casas, mas não permitas que nos acomodemos e nos tornemos indiferentes à nossa responsabilidade em sua seara. Dá-nos o teu consolo para vencer os males da noite, do dia, da vida. Ajuda-nos a crer que por tua causa nunca seremos provados além das nossas forças. Em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o que é que a igreja sempre diz ao final dos seus cultos? Lembre-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo.
ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Digno és, Senhor, Tu és santo, santo. Tu és, Senhor, poderoso Deus. Digno és, Senhor, digno és, Senhor. Senhor poderoso e Rei.